Eu queria compartilhar com a igreja, eu queria falar, não pare, continue. Não pare, continue. Nós somos chamados a não parar, mas continuar. Continuar no quê? Continuar no propósito. Continuar o quê? Continuar na missão. Continuar o quê? Tudo aquilo que você tem o desejo. Quem tem o desejo ainda de alcançar aí um milagre? Amém. Você não pode parar. Quem tem o desejo aí de ainda alcançar um nível de libertação? Amém. Então você não pode parar. Tudo na nossa vida, nós não podemos parar. Nós precisamos de continuar. Eu vou dar um exemplo físico de algo. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas é de alguém que perseverou, não parou e conseguiu. Glória a Deus. Sabe o que eu estou falando? Do meu digníssimo marido. Esses tempos ele inventou, pôs na cabeça de pescar. E assim, ele sempre foi, às vezes com o irmão dele, uma vez ou outra. Mas assim, nenhuma vez voltava com peixe para casa, gente. É incrível. Eu vou pescar, mas não voltava com peixe nenhum. Teve um dia que ele foi com o Wilson. Não sei se naquele dia, se eu não me engano, não pegou não. E se pegou, acho que foi um pequenininho, acho que não pegou. Mas ele disse assim, eu não vou parar. Eu vou continuar. Tanto é que eu até falei assim, você não vai, você é pescador de alma, de homens, não de peixe. Profetizei, pois eu estou te dizendo que você não vai vir nenhum peixe na tua vara. Mas você acredita que aquele homem, esse homem que voltou com 3 peixes? Mas ele falou, não vou parar não. Foi no outro dia, voltou com 7. E essa semana inteira, não tem um dia que ele não volta com peixe. Ele até deu ontem para o Wilson, não cabe mais peixe lá em casa, gente. O que ele fez? Ele não parou, ele perseverou, não, eu vou pescar, eu vou pegar, e está pegando. Descobriu o horário que o peixe aparece. Entre 11 e meia-noite e meia. Aí quando chega os barcos, ele tem que parar de pescar, porque é a vez dos grandes de pegar. Mas é um exemplo, nada a ver com o que eu vou pregar, mas ele não parou. E é assim na sua vida. Você tem um milagre que você ainda quer alcançar? Não pare, continue. Nós precisamos, gente, nós estamos numa obra. O que a Bíblia diz? Que Jesus, ele começou a boa obra e ele há de terminar. Amém? Amém. E obra é assim, gente? Eu estou falando de algo que está vendo essa parede linda e maravilhosa? Olha que parede linda. Vamos aplaudir o Senhor pelos homens que colocaram papel de parede, a Andresa, todas ali no trabalho de fazer as letras no mínimo detalhe. Então, foi algo que demorou. Passava assim, 1 hora depois, estava lá o Ricardo e o Samir, o primeiro negócio assim de dia. Mas por quê? Porque obra leva tempo. Se a gente quer algo perfeito, se a gente quer perfeição, não é assim, de qualquer jeito. Então, Deus está no processo na nossa vida. Então, enquanto isso, meu irmão, você está proibido de parar, amém? Amém? Não pare, continue. E aí eu queria compartilhar, abrir um texto com vocês, mas antes de eu abrir esse texto, o tema que eu vou falar, eu queria só falar um versículo que está em 1 Coríntios 15:58, se você quiser só anotar, mas eu vou ler para você, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é em vão do Senhor. Olha que texto maravilhoso. Tudo que você faz, a renúncia que você faz, o trabalho que você tem para alcançar um milagre, alcançar um sonho, esse trabalho, a Bíblia nos respalda que ele não é em vão. No Senhor você não trabalha em vão. No Senhor você não faz nada em vão. Tudo tem um objetivo e tudo que você fizer no Senhor você vai colher. Amém? Amém. E o texto que eu quero abrir com a igreja é Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. E aí podemos ler até junto aqui, numa mesma versão. Não sei que versão, vamos ver se vai estar boa. E a Bíblia diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que eu estou falando de um jeito assim, né? Mas com certeza o clamor daquela mulher era: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu li uma tradução
que a Bíblia diz assim, ela está terrivelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós vemos a história de um encontro com Jesus, de um encontro daquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Mas quando você lê essa passagem, e você não tem, às vezes, o entendimento bíblico desta passagem, você pode pensar, meu Deus, que Jesus cavalo grosso, comparando uma mulher a um cachorrinho? E para você entender essa palavra, você precisa de saber que Jesus ele tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus? Jesus ele veio para os... A missão de Jesus era para os... Ele veio para os judeus. A Bíblia diz, em João, capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem pelos judeus. Jesus ele era judeu. A missão de Jesus era para alcançar os filhos de Israel. Então, Jesus ele tinha uma missão. Primeiramente, a Bíblia fala que ele veio para os judeus. E aqui, nós temos algum judeu aqui? No espírito, hoje sim, nós somos judeus porque nós fazemos parte do filho dos judeus que é Jesus na nossa vida. Mas Jesus ele tinha uma missão. Ele veio para os judeus. A missão de Jesus era voltada para os judeus. Então, tudo que Jesus fazia, o que Jesus fazia? Ele fazia milagres? Ele curava? Ele trazia libertação? E aquela mulher, qual que era a realidade da casa dela? Ela tinha uma filha, que a Bíblia diz que estava miseravelmente ou terrivelmente endemoniada. E se eu paro para pensar, quem lembra do texto do Gadareno? Se o Gadareno quebrava a corrente, mas a Bíblia não fala que ele era terrivelmente, mas a Bíblia fala que essa menina estava terrivelmente endemoniada. E aquela mulher, com certeza, ela ouviu falar desse Jesus. Ela ouviu falar desse Jesus. Porque se tem uma coisa que se espalha rápido, são notícias. No Brasil, quando eu engravidei, por exemplo, a cidade inteira comentou que eu estava grávida. Meus pais ainda não sabiam, mas a cidade inteira. E o povo queria tanto que meus pais sabiam que até ligaram passando trote. Ó, tua filha está grávida. Na verdade, não era trote, porque era verdade. Mas, para que chegasse até eles. Então, era espalhado tudo aquilo que Jesus fazia. E aí, para essa missão, que Jesus era Deus 100%, mas ele quis ensinar uma liderança, ele quis passar isso para uma equipe, para que essa equipe desse continuidade no propósito, para que aquele propósito não parasse. E aí Jesus escolhe o quê? Uma equipe de 12. Ele vai pegando aí pescador, então, viu? Meu marido, glória a Deus que ele vai pegar você, já pegou, porque é pescador de homem, de peixe, de tudo. Glória a Deus. E aí, ele vai escolhendo os seus 12 para que ele pudesse cumprir essa missão. E aí, onde Jesus andava e passava, tinha milagre, tinha cura. E aquela mulher, ela estava atrás de libertação para sua filha. Ela precisava, ela queria. Só que aquela terra era uma terra pagã. A Bíblia dá o nome que era uma cidade de Tiro e Sidom. Era uma cidade que não seguia a doutrina, as leis de Moisés, não seguia a Torá, era uma terra pagã, e diz que tinha uma mulher ali cananeia. E Jesus estava andando por ali, e aquela mulher, ela pegou aquela oportunidade. Eita, é uma oportunidade que eu tenho para minha filha. Eu já ouvi dizer que ele liberta, então eu vou ir até esse Jesus para ver mesmo, vou pedir, eu vou clamar. E a Bíblia diz que ela gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher começou a clamar. Mas a Bíblia fala, queridos, que Jesus veio para os judeus.
Mas, no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 13, olha o que a Bíblia diz. Está falando de Jesus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu quero dizer, você não é judeu no físico, mas você é aquele que creu no Senhor Jesus, e por isso hoje você tem uma identidade de filhos. Filhos, filha! Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E por causa, talvez, de uma rejeição daquele que ele veio para os seus, nós tivemos a oportunidade, porque nós não éramos judeus, mas nós cremos naquele que veio. Nós acreditamos naquilo que ele fez na obra, na cruz do Calvário. E hoje você é filho. E filho tem direitos. Filho tem direitos, meu querido. Filhos têm herança. Amém? E a nossa herança está nos céus. Aleluia! E aí, essa cidade de Tiro e de Sidom era uma cidade que não estava na missão de Jesus. Não estava, porque a Bíblia fala que Jesus, ele veio com uma missão. Ele veio alcançar quem? Vamos lá, gente, bem alto. Ele veio alcançar os judeus. Jesus veio alcançar os judeus. E de repente uma mulher, talvez como ela já ouviu dizer de Jesus, ela viu que aquele homem estava com pessoas ao seu redor. Então ela fala, é ele? Porque onde Jesus anda tem multidão. Só pode ser ele. E aí ela começa a clamar. Ela disse assim dentro de si, hoje eu vou sair daqui com o meu milagre. Hoje eu vou sair daqui com a libertação da minha filha. E é essa a expectativa que você tem que vir no culto, viu? Eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu vou sair daqui com a minha cura. Eu vou sair daqui com a minha libertação. O que você precisa? Qual é o teu milagre que você precisa hoje? Você tem que vir com isso. Eu vou sair daqui com o meu milagre, com a minha cura, com a minha libertação. E se você crer, você vai sair mesmo, amém? Aquela mulher, ela creu. Ela não era convertida, ela não era judia, ela não era israelita, mas ela clamou a um Deus que ela nem conhecia. Ela disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que tinha um pequeno detalhe, mas assim, coisa mínima. A Bíblia diz que na casa daquela mulher tinha o quê? Um demônio. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Mas é um pequeno detalhe, é só o diabo na casa dela. E aí, a Bíblia não fala que a filha dela tinha uma enfermidade, um câncer, um Covid. A filha dela não estava com um problema financeiro, não. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Porque do mesmo jeito que existe o reino espiritual do bem, existe o reino espiritual das trevas. O mundo espiritual, ele é real. Satanás tinha sentenciado a vida daquela mulher. Sentenciado a geração dela, porque atingiu a filha. E se quer uma coisa que mãe leoa, é que não toque nos meus filhos. Não toque nos meus tesouros. Vai mexer com os meus filhos para ver se eu não quebro o barraco aqui. Tô brincando, viu, gente? Sou crente. Mas mexeu com os nossos filhos. Mexeu com a filha daquela mulher. Só que o que o diabo não sabia é que aquela mulher, ela disse assim dentro dela, aqui não. Você não vai sentenciar a minha geração. Você não vai matar aquilo que Deus vai fazer na minha vida, mesmo não conhecendo. Porque ela ouviu falar que esse Jesus libertava e ela quis ir atrás dele. E o primeiro ponto que eu quero dizer é, não aceite a sentença do diabo sobre a sua vida. Não aceite a sentença do diabo sobre a sua vida. Aquela mulher, ela rompe uma barreira. Primeiro, ela não seguia Jesus. Tanto é que se você for ver a conversa dela com Jesus, ela sabia. Porque Jesus falou assim, minha filha, não é lícito eu tirar dos filhos. Eu vim para os judeus e dar aos cachorrinhos. Mas ela tem uma fé tão grande que ela falou, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela sabia que ele tinha uma missão e que ela não estava na lista de Jesus. E o primeiro ponto é não aceite a sentença do diabo sobre a sua vida.
Eu estou diante de um povo de Deus, aqui ó, vocês, é vocês que eu estou falando, viu? Não tem nenhum povo lá não, é vocês. Eu estou diante de um povo de Deus que não vai aceitar a sentença do diabo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. E eu estou diante de alguém que vai falar, aqui não, Satanás, arreda daqui. Porque aqui você não vai tocar na minha geração, não vai. Porque o filho de Davi está aqui hoje. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, nós somos livres. E ele já começou o processo, queridos. Meu pai, do início que você chegou, você já está liberto. E quando nós é liberto, nós conseguimos nos mover mais. Nós conseguimos nos aproximar mais. E cada vez que você se aproxima, cada vez que você chega, mais e mais você recebe um milagre, mais você é liberto, mais você é curado, amém? Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que nenhuma armadilha de Satanás vai te atingir, nenhuma seta do maligno vai te alcançar. Os planos de Deus sobre a sua vida não serão frustrados. Satanás não tem poder sobre você, Satanás não tem poder sobre a sua família, Satanás não tem poder sobre a sua saúde, seja ela física, emocional, espiritual, não tem, porque sobre nós há o sangue do Cordeiro. E Ele é que nos limpa, nos cura, nos purifica. E é Ele que nos liberta, amém? Aleluia, glória a Deus. Então não aceite a sentença de Satanás sobre a sua vida. Mas tem gente aceitando a sentença de Satanás. Como? Se entregando. Senhor, eu estou doente, e aí se entrega a enfermidade. Senhor, não está mudando, e aí se entrega a isso. Queridos, não aceite a sentença do diabo sobre a sua vida. A realidade é que parece que não está mudando, mas como homem e mulher de Deus, tem que dizer, ei, eu não aceito, essa realidade vai mudar sobre a minha vida. Mas tem gente não, que vai se entregando, vai aceitando. Mas nós somos chamados a não se aceitar. Nós temos o médico dos médicos sobre a nossa vida. Meu Pai, e esse médico dos médicos, ele é especialista em quê? Em curar, libertar, restaurar. Meu Pai. Então, o que você tem que fazer? Não pare, continue. Não aceite a sentença de Satanás sobre a sua vida. Amém? Você está entendendo? Eu estou diante de um povo que vai ser liberto, curado, restaurado mais ainda. Glória a Deus. Segundo ponto. Não finja ser quem você não é. Não finja ser quem você não é. Aquela mulher que diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que ela era uma mulher o quê? Cananeia. Mas essa expressão, filho de Davi, era para quem acreditava no Messias. E aquela expressão era de alguém que acreditava que o Messias viria, que reconhece o Messias. Mas aquela mulher era cananeia. Ela estava numa terra pagã, falando algo que não é costume para eles. Ela não era crente, ela não era convertida, ela não seguia a Jesus. E aí, ela quis fingir ser quem ela não era. Era para que ele pudesse dar atenção. Filho de Davi, acho que ela pensou, se eu falar assim, ele vai pensar que eu sou uma seguidora, uma judia, uma israelita, e ele vai parar e vai me ouvir. Mas Jesus, ele sabe quem é e sabe quem não é. Jesus sabe aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Não adianta nós ir para Deus com máscaras, porque diante de Jesus, nós temos que ser transparentes. Não adianta você querer dizer que é super-herói. Eu quero te dizer, se eu te frustrar, não fica chateado comigo não. Você não é Mulher Maravilha, você não é uma aranha, você não é o Hulk, você não é o Superman. Você é um ser limitado que precisa de um Deus ilimitado. E se você quer milagre, cura, libertação, restauração, você vai ter que tirar a capa, vai ter que tirar a máscara, vai ter que parar de fingir que não tem problema, que está tudo bem e falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, e ela diz, socorre-me, filho de Davi.
Oh, meu Deus. Aquela mulher, ela quis fingir ser quem ela não era, para ter a atenção de Jesus, mas Jesus conhece. E às vezes Deus fala conosco, a palavra de Deus está ali, ó, mas a gente está assim, não, eu não vou ali na frente, não, eu não vou dar o braço a torcer, não, eu não vou pedir oração, não vou pedir ajuda, não, tá tudo bem, a gente quer aparentar que tá tudo bem, enquanto na verdade não está. O filho de Davi sabe tudo. Ele conhece teu pensamento, o seu deitar, o seu levantar. Antes que a palavra saia da tua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Ele já sabe. Só que ele está esperando, ele ficou em silêncio quando aquela mulher... A Bíblia diz que ele não respondeu palavra alguma. Porque ele está esperando ver até onde você vai. Até onde você vai com essa máscara. Ele quer que você já se renda. Senhor, eu preciso disso mesmo. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso ser curada. Porque Jesus, ele sabe aquilo que está em nós, ele sabe. Qual é a verdade que você precisa de falar hoje para Jesus? O que você tem que tirar que está escondido lá no fundo? Porque o filho de Davi está aqui hoje. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se expor. Você vai ter que ser transparente. Você vai ter que se render e falar, Jesus, eu preciso disso. Porque se nós não rendemos, Jesus está com um milagre pronto, mas se você não se render, Jesus não pode fazer nada. Jesus, ele faz conforme o nosso desejo. Por que isso? Porque ele já fez o que ele tinha que fazer na cruz do Calvário. Agora o passo de quem tem que dar é eu e você. Então, se você precisa de algo, clame, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, mas eu já clamei, poxa vida, vai desistir assim? Não pare, continue. Ah, mas já faz anos, continue. Ah, mas não tem jeito, continue. Lembra que eu falei no começo, a obra não é assim, é um processo de aperfeiçoamento. Então, enquanto Jesus não voltou, a obra não está terminada. Você está em fase de obra. Então, continue, não pare. Amém? Glória a Deus. Eu estou diante de um povo que não vai parar, que vai avançar, que vai cumprir o propósito, que vai cumprir a missão, que vai em busca do seu milagre, que vai em busca dos seus sonhos, que vai em busca da sua cura, que vai em busca da sua libertação. Então dê um aplauso a Ele, porque é Ele que vai fazer isso na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Jesus não trabalha do jeito que nós queremos. Jesus não trabalha do jeito que nós queremos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E um versículo, não lembro qual agora, entre 21 até o 28, diz que Jesus, ele continuou caminhando, sem responder uma. Imagine você querer falar com alguém, tá vindo lá, já viu quando criança assiste filme e depois ela fica imaginando os bichos virem atrás dela, e ela pedindo socorro e a pessoa não socorre? Imagine você ali entre vida e morte, fala para mim, eu preciso da resposta, fala, ou uma cola que está colando na prova, a professora está vindo, passa a cola, como já aconteceu comigo, aqui ó, eu pedi a cola aqui para ele, uma vez entreguei a cola, sem querer, grudada atrás da prova, e você sabe, né? E a pessoa não te responder nada, e não dá tempo de passar a cola, mas a Bíblia diz que aquela mulher clamava, imagine só, a filha dela terrivelmente endemoniada, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus não disse uma palavra. E aí nós podemos ver o quanto é difícil esperar o agir de Deus e a resposta de Deus no tempo dele e não no nosso. Porque nós queremos que Jesus seja efeito que? Micro-ondas. Pedir aqui, pronto. Jesus não é fada mágica, ele não tem varinha de condão, Jesus não trabalha assim, ele trabalha por princípios, ele trabalha pela sua palavra. Então não é você orar hoje e achar que Jesus, não. Eu vou ir até Jesus porque eu quero um milagre. Não, primeiro vai consertar a sua vida espiritual. Depois Jesus vai alcançar e vai fazer as outras coisas. As pessoas acham que às vezes, eventos, às vezes um encontro que nós vamos ter agora, que Jesus vai resolver o problema da vida. Não.
A experiência que nós temos com Jesus é para nós termos intimidade com Ele, não é para resolver casamento, não é para resolver financeiro, não. Porque senão nós estamos buscando Jesus de uma forma errada. E Jesus não é assim, Ele não age assim. Ele age por princípios. E Ele procura os verdadeiros adoradores, não aqueles que estão em busca. Não, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. E muitas vezes Ele trabalha do jeito que a gente não quer. Pensa aquela mulher querendo a resposta naquela hora, uma endemoniada em casa e Jesus em silêncio. Porque Jesus não responde. E às vezes nós temos expectativas da forma que Ele deve trabalhar. Só que Jesus, Ele trabalha da forma diferente. Você tem uma expectativa. Lógico, a nossa alma já tem tudo assim na mente. Ele tem que fazer assim, assado e sempre o mais fácil. Sem dor e sofrimento. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Tome o quê? E siga-me. E tomar a cruz é difícil. Negar a nós mesmos é difícil. Mas com Jesus, o fardo é... E o jugo... E aí nós suportamos. Oh, nós suportamos a cruz que temos que carregar. Oh, aleluia, nós suportamos. Porque Jesus pega o peso maior. Mais uma pergunta de reflexão para a igreja. E o que a gente faz quando Deus não trabalha do jeito que nós queremos que Ele trabalhasse? Qual é a sua atitude? Quando Deus não trabalha do jeito que você quer, você para? Você desiste? Você desanima? Você se frustra? Qual é a sua atitude? Como são nossas atitudes quando Ele não se move no tempo em que nós queríamos que Ele se movesse? Qual que é a sua atitude quando demora para responder? Às vezes você pediu algo, já faz um mês, Ele não respondeu ainda. E aí, você para de clamar pelo filho de Davi? Ah, mas eu estou com uma doença. Você vai parar de clamar porque ainda não alcançou a cura? Qual que é a nossa atitude disso? Aquela mulher, Jesus não disse uma palavra, ela gritando. Eu imagino que ela deveria estar, ela estava sendo inconveniente, chata. Tanto é que tem uma hora que os discípulos falam: ei, Senhor, manda embora aquela mulher que vem gritando atrás de nós. Mas ela não parou. Ela não desistiu. E nos mostra que o silêncio não parou aquela mulher. E muitas vezes o propósito de Deus é o silêncio mesmo. Para ver até onde que eu vou. Até onde os meus filhos vão se eu não responder. Será que eles estão só atrás de pão, de milagre? Ou será que realmente eles querem uma intimidade comigo? Será que eles estão só atrás de restauração ou eles querem uma intimidade comigo? E muitas das vezes ele fica em silêncio para ver qual é a nossa atitude. Se nós vamos continuar, se nós vamos perseverar. Porque muitas pessoas que eu conheço conseguiram um milagre, ó, tchau. Ah, Senhor, me dá isso que eu vou te servir eternamente. Cadê a pessoa? Não está mais aqui. Por quê? Porque faz de Jesus uma fada madrinha. E não é assim que funciona. Jesus não é assim. Jesus quer relacionamento. Jesus quer intimidade. Jesus quer estar contigo todos os dias e não só no dia do milagre. Ele quer estar com você todos os dias. Por isso, não pare. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda desistência agora vai cair por terra. Todo desânimo agora vai cair por terra. Eu vou ver um povo que não vai parar, que vai cumprir a missão, vai cumprir o propósito, vai alcançar o milagre. Eu vou ver você aqui, testemunhando aquilo que Jesus fez. Amém? Oh, Senhor, glória a Deus. Continue crendo, continue confiando. Continue clamando ao filho de Davi. Ah, mas eu estou cansado, eu já clamei. Continue, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, mas você não tem noção, pastora. Já faz anos que eu estou clamando e não muda meu casamento, não muda meu marido, não muda minha esposa. Eu não sou curado. Continue clamando. Mas eu estou muito cansado, pastora. Mas eu tenho uma palavra para você. Isaías 40:31. Se você está cansado, Isaías 40, versículo 31, a palavra de Deus diz assim para você: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não vai cansar, você não vai desanimar, você não vai parar, porque quem renova você, meus irmãos, é o Senhor. Os que esperam no Senhor são renovados. Oh, os que esperam no Senhor são transformados. Por isso, seja um dia, meses, anos, não pare. Deus tem um renovo para a tua vida hoje.
Aquela mulher, acho que ela dizia, não está do jeito que eu queria, mas eu não vou parar, eu vou continuar. E ela gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava tão inconveniente que os discípulos, a Bíblia, algumas traduções falam que eles foram ao pé de Jesus, né? Ao pé do ouvido, foram até perto. Senhor, manda aquela mulher embora, ela não para de gritar. Não vê, às vezes não tem coisa assim que você fica irritado. Eles estavam irritados com o grito daquela mulher, porque eu acho que ela estava gritando há muito tempo. Porque Jesus não estava respondendo, Jesus estava em silêncio e ela continuava a gritar. Os discípulos estavam assim, meu Deus. E Jesus fala, mas eu não vim ensinar aos perdidos da casa de Israel. Jesus veio para nós, meus irmãos. Ele veio para nós que estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Você era aquela ovelhinha, aquela única ovelha que estava para cair. Mas Ele deixou as 99 para te alcançar. E por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. E por isso, oh meu Pai, nós estamos aqui, continuamos firmes e não vamos parar. Porque o Senhor nos alcançou. Mas a Bíblia fala que aquela mulher estava lá atrás. Então quer dizer, ela não tinha ainda chegado até Jesus. Ela estava lá atrás, ela não tinha chegado até Jesus. Eu quero dizer que o seu testemunho, você ainda não chegou em lugares, mas o seu testemunho vai chegar. Ainda onde você não pisou, as pessoas vão conhecer o teu nome. Porque nós sabemos quem é Jesus na nossa vida. Nós sabemos aquilo que nós carregamos. E por isso, mesmo que a gente não esteja presencialmente, oh meu Deus, mas o nosso testemunho vai alcançar um povo, vai alcançar uma geração. Talvez, quando você partir dessa terra, uma geração que vai ainda nascer, vai falar dos teus feitos, do homem e mulher de fé que vocês foram, da obra que vocês concluíram. Oh Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que você vai chegar. E aquela mulher clamando, e finalmente o que ela acontece? Ela chega até Jesus. E qual que é a expressão dela? Socorro-me, Senhor. Socorre-me. Quer dizer, lembra dos pontos que eu disse? Ela não aceitou a sentença do Satanás. Ela falou, não vou aceitar. Ela teve que tirar as máscaras e dessa vez ela teve que ser sincera. Eu não sou o povo que você escolheu. A minha filha está terrivelmente endemoniada e eu preciso do Senhor. Eu não sou perfeita, eu quero tirar as máscaras, eu quero parar de esconder. Senhor, socorre-me. Eu preciso de ajuda. A minha filha precisa de libertação. Oh, meu Deus. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos dizer, Senhor, socorre-me. E finalmente aquela mulher chegou. E ela teve que declarar quem ela era. Porque ela sabia que Jesus veio para os... Fala bem alto, para os... Tanto é que Jesus fala assim para ela, não me é lícito tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela dá uma resposta para Jesus. Gente, que Jesus, que é o rabino dos rabinos, ficou impactado e falou, meu Deus, grande é a tua fé. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí ela nos ensina algo, que às vezes nós podemos ter só uma migalhinha e fazer valer a pena essa migalha, do que você ter um pão inteiro e não saber valorizar. Nós éramos os cachorrinhos que pegamos das migalhas, porque aqueles que eram de Jesus, os seus não receberam, mas nós pegamos aquilo que nós ouvimos dizer de Jesus, a migalhinha, e com isso nós agarramos, nós fazemos valer a pena. E por isso hoje você está aqui, e nós vamos continuar fazendo valer a pena. Aquilo que Jesus fez não foi em vão. Mas tem gente que tem um pão, tem fartura e não valoriza. Por isso que não adianta você ser o bambambam, ter os dons, o seu poderoso, se você guarda isso para você, se você não usa isso para o reino. Não adianta ter muito chamado, muito talento, muito dom, se você não faz isso para Deus. Por isso que é melhor ter uma migalha e você fazer valer a pena do que você ter tudo isso e não fazer nada. Tem gente que sabe muito, mas não faz. E tem gente que é os pequeninos que Jesus chama, é pequeninos, às vezes fala tudo errado, nós vai, nós volta, nós vai, nós vem, mas é um vaso que deixa ser usado para Deus transformar e alcançar as pessoas. Então nós somos esses pequeninos, mas que vamos fazer a diferença, amém? Nós vamos fazer a diferença. E eu fui estudar e eu ouvi sobre isso, e a Bíblia está falando que antigamente as mesas não eram altas.
As mesas eram baixas. Aquela mulher, ela não estava se referindo à mesa, mas ela estava se referindo àquilo que vinha do alto. Eu quero dizer que você não precisa mais de migalhas, porque agora você tem acesso ao pão vivo que desce do céu. Você tem fartura, amém? Você não precisa daquilo que é dos outros. Você não precisa querer esperar as migalhas cair da mesa. Não, você não precisa mais. Você não precisa mais. Oh, aleluia. Jesus cumpriu o seu ministério, mais ou menos 3 anos de ministério. Fez aquilo que ele tinha que fazer. E chegou o grande dia, onde ele seria entregue. E ele está numa cruz, no meio de 2 ladrões. E a Bíblia fala que ele exclama: está consumado. Naquele momento, o véu se rasgou. E hoje você e eu temos acesso livre a Deus. Aleluia. Não era para nós, você não estava na lista, mas o véu se rasgou. Por isso hoje você tem acesso ao Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Hoje nós temos acesso. E o último ponto que eu quero falar para você, igreja. Há uma mesa farta para mim. Há uma fartura para você. Há uma mesa farta para mim. Há uma mesa farta para você. Mas se tem uma mesa farta, por que muitos estão passando fome? Se tem uma mesa farta, porque muitos estão passando fome, o problema está no pão, pão vivo. O problema está em quem serve, aqueles que compartilham a palavra. Hoje, no caso, eu que estou servindo vocês. O problema está no pão, gente? Na palavra verdadeira do Senhor? Está em quem serve? Porque se você veio na expectativa do homem, meu filho, quer dizer que você está lascado. E a tua expectativa deve ser nele. Ele vai usar esse vaso aqui, mas a expectativa é dele, é nele que você tem que ter. Então sabe onde que está a responsabilidade? Quando tem uma mesa farta e ainda pessoas passando fome, é na sua irresponsabilidade que não se alimenta do pão. A culpa não é do pão e nem de quem serve, é da responsabilidade de nós quando não nos alimentamos. Porque aqui você tem alimento para todo tipo. Para a sua saúde, vinde a mim todos que estão, pelas minhas pisaduras serão curados. Estou cansado, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você tem resposta para tudo. Você tem alimento para tudo. Então por que ainda nós estamos vivendo de migalha? Olhe para o irmão do seu lado e pergunta aí para esse irmão aí. Quanto tempo mais você vai viver de migalhas? Faz essa pergunta assim, mas fala sério para ele. Agora vira para o outro lado e diz assim: você não precisa mais de viver de migalhas. Porque agora você tem aqui, um pão inteiro para se alimentar. Agora você tem fartura para se alimentar. Agora você tem acesso direto com o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus, Ele é o pão que nos alimenta. E olha, a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que existe um pão que você não precisa de dinheiro para comprar ele. O que vinho representa na Bíblia? Representa a alegria. E a Bíblia diz também que nós conseguimos comprar vinho sem dinheiro. Quem quer comprar pão aqui e vinho sem dinheiro? Vinho que eu falo é suco, tá? É o vinho, é a alegria do Senhor. Quem quer comprar aqui sem dinheiro? Quer ou não quer? Vocês não estão acreditando, mas vamos lá. Isaías 55, 1-3. E eu fecho com esse versículo. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim. Vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha o que é bom aqui para nós. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quero dizer que tem um pão para você hoje, tem alegria para você hoje, e você não precisa de dinheiro para isso, porque Jesus dá gratuitamente. Jesus está aqui, o filho de Davi está aqui nesta manhã.
O que você precisa nesta manhã? Você precisa de um milagre? Você precisa de uma cura? Tem alguém, algum ente querido que você quer que seja curado? Clame a Ele. Nessa manhã Ele está aqui, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai te responder. Oh, meu Pai, mas você precisa de ser o quê? Transparente com Ele. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria orar pela sua vida, mas eu queria que você orasse também. Que você colocasse diante do filho de Davi. O que você precisa? Qual é o seu milagre? Ou o que você precisa? O que você ainda não alcançou? Você está com algum problema de saúde? Você precisa ser liberto? Está com alguma prisão em alguma área da tua vida? Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está passeando no nosso meio. O véu rasgou. Oh, meu Pai, nós temos livre acesso a Ti. E nesta manhã, nós queremos, meu Pai, entrar na Sua presença. Nós queremos, Senhor, entrar diante de Ti, porque o Senhor está aqui nesta manhã. O grito já foi dado, o Senhor está consumado. O véu se rasgou, hoje nós podemos falar contigo. Nós podemos clamar a Ti. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha aqui no nosso meio. Venha, Jesus, e alimenta. Alimenta.